A paz de Deus, nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Pela madrugada, Senhor, apertou meu coração para gravar um vídeo aqui sobre as facetas do anticristo. Vamos ler a palavra de Deus que está segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 3 até ao 8. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 3 ao 8. Está escrito assim: porque é segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 a 8. Segundo, se eu encontrar aqui nas Escrituras Sagradas, a vinda de Cristo será precedida da manifestação do anticristo. Lemos com a ajuda de Deus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que se sentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pela sopro da sua boca e adquirirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e prodígio de mentira, com todo o engano de justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, irmão, nosso assunto hoje aqui sobre as facetas do anticristo. É um assunto que não se vê abordar nas igrejas para advertir a Irmandade, ensinar a Irmandade, mas o Senhor trouxe para mim aqui este assunto. Aqui é um assunto escatológico. O que é escatologia? É um estudo das últimas coisas, que diz respeito à vinda de Cristo, a morte, ressurreição, juízo eterno, castigo eterno. Isso se chama escatologia, né? É um nome que dá para os acontecimentos do fim. E aqui, irmãos, este assunto aqui, Paulo fala do iníquo, embora temos aqui no texto escrito a vinda do anticristo, precedida da manifestação do anticristo. Isso daqui foram os tradutores que colocaram na Bíblia. O único que fala mesmo do anticristo é o apóstolo João, na sua carta. Ele fala os anticristos, né? Aqueles enganadores
que era o opositor de Cristo. No seu tempo ele falava, muitos saíram de nós e não era de nós, porque se fosse de nós ficaria conosco. Ele falava, esse é o anticristo. Só que este daqui é o anticristo. No singular, é um homem. Nós temos 3 aspectos dele. Temos o aspecto do espírito do anticristo, do sistema do anticristo e da pessoa do anticristo. O próprio diabo se personificará nele. Então, aqui fala para nós que ninguém nos engane. E nós estamos no tempo de muita manipulação, de muita coisa terrível que está vindo manipulada, que está sendo vendida para nós como se fosse uma realidade. Só que o pano de fundo é outra coisa que está surgindo, que está acontecendo. Mas o Espírito Santo é ele que foi dado para guiar a igreja. E ele não deixa os seus filhos serem enganados. Ele traz a luz e ele levanta a cortina e mostra o que está por detrás. Mas para nós entender esse assunto, aqui Paulo está falando de um ser dominador, que dominará o cenário global, o cenário mundial. Mas aqui ele fala, nós olhamos aqui que nós não vemos o chifre pequeno. Mas quando nós vamos para o livro de Daniel, precisamente, no capítulo 12, ali, nós vemos que Nabucodonosor tem um sonho, e depois daquele sonho, escapole da sua mente, e ele não consegue mais saber o que sonhou. Então ele manda chamar os seus astrólogos, os seus sábios, para falar o que ele tinha sonhado. Ele disse, não, se tu não contares o que tu sonhou, nós não podemos falar. Ele falou, vejamos que vocês estão ganhando tempo. E falou, ia morrer todos os sábios, inclusive Daniel. Quando chegou essa notícia de Daniel pediu um tempo para orar. E Daniel orou. E Deus deu para ele uma visão. E mostrou o sonho do rei. E foi chamado Daniel à presença do rei. E Daniel falou, rei, tu estava dormindo e apareceu uma grande estátua, com um esplendor muito grande. A cabeça ela é de ouro. Uma parte do corpo era de prata, outro de bronze, as pernas de ferro. E rolou uma pedra do monte e quebrou toda a estátua. Se quebrou toda a estátua, se fez em pó. E ficou ali os 10 dedos dos pés da estátua. E fala que o barro não se misturava com ferro, não se ligou com ferro. Então, ali, a visão era que a cabeça de ouro era a Babilônia, né? A prata era o Império Medo-Persa, o bronze era o Império Greco-Macedônio, as pernas de ferro era Roma. Só que quando nós vamos no capítulo 7, Deus dá essa visão a Daniel, os reinos já aparecem como um animal. Um é na forma de leão, que é o reino babilônico, o outro em forma de urso, que é o reinado medo-persa, e outro em forma de leopardo, que é o reinado greco-macedônio. E depois ele vê um animal muito terrível, que tinha dentes de ferro, e tinha 10 pontas
e no meio daquelas pontas surgia uma ponta pequena. Quando nós vamos para o capítulo 8 de Daniel, lá nós vimos dois animais, um carneiro e um bode. Um carneiro guerreando com bode. Aí a visão tipificada desses dois é o da segunda visão, da primeira visão, a prata, que representava o reinado medo-persa, e o bronze, que representava o reinado grego. E o urso e o leopardo, um representava o reinado medo-persa e o outro grego. Só que no capítulo 8, os dois reinos que aparecem é o reino, o segundo e o terceiro. E aí, irmão, no reinado, no capítulo 8, quando o chifre grande cresce e depois é quebrado, que representa o rei Alexandre o Grande, e aparece quatro chifres. Quer dizer, o seu reino se divide em 4 generais. E do meio, dali, aparece um chifre pequeno. Como que o chifre pequeno ia aparecer nos gregos? É porque há um salto na história. E aí vai se desenrolar esse assunto, que o capítulo 11, ele vai explicar o desenrolar dessa batalha entre o reinado medo-persa e o reinado grego. Quando no capítulo 11, do verso 5 ao 21, aí vai introduzir o chifre pequeno, que é um homem. Vamos ver aqui, irmãos. Só vamos ler o verso 21, capítulo 11 de Daniel. Vamos ler aqui rapidamente o verso 21. Faz uma alusão, aqui, vamos ver aqui, ó. 11, do capítulo 11, vamos ver aqui. Capítulo 11, do verso 20 e 21. E em seu lugar se levantará. Se levantará um arrecador. E virará então o seu rosto, o verso 19, para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar arrecador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado. Depois levantará seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então, aqui nós vemos a manifestação deste ser, desse chifre pequeno. Só que aqui há um salto na história, né? É deixado o relato do reino medo-persa e o grego, aí dá um salto na história para o tempo do fim. Então, irmão, como esse assunto é um assunto muito extenso, eu vou resumir aqui, porque eu estou arranhando só a borda deste assunto, né? Aí, irmãos, quando nós chegamos em Apocalipse, no capítulo 13, aí nós vamos ver a faceta do anticristo. Fala que ele tinha boca de leão, pés de urso e corpo de leopardo. O mesmo aspecto que está em Daniel 7, as características
Agora, por que essas características? Porque, irmãos, o leão, que representava o reinado de Babilônia, era o símbolo do capitalismo. O urso, que era a influência medo-persa, a maior influência que tinha lá era a feitiçaria e o ocultismo. E o leopardo, que era o reinado grego, a Grécia, o que mais influenciou a Grécia foi a filosofia, né? Foi a filosofia grega, a cultura grega, né? O paganismo. Então, quando nós vemos o urso aparecendo no cenário, nós vemos uma fotografia do medo persa, que era a feitiçaria, o ateísmo, né, a adoração, né, a outros deuses. E quando a besta ela surge do mar, ela traz essas facetas, essas características. E é isso que nós vemos no cenário mundial. As famílias sendo destruídas pelas filosofias, que trazendo consigo a destruição, né? A engenharia da desconstrução dos valores, entrando no cenário. Então tudo isso, o que é isso? As filosofias e ideologia formando uma sociedade líquida. É uma sociedade que vive mais ao redor da informação do que da formação. Então, o foco da sociedade foi tirado da sua formação. Hoje nós não temos mais uma sociedade sólida, uma sociedade que defende os seus próprios valores, os seus próprios princípios, porque foi substituído pelas propagandas que foi infiltrando e foi trazendo outro conceito, foi trazendo outro tipo de formação e foi desconstruindo os lares. Então, o que significa isso, irmão? É o leopardo aparecendo no cenário, porque o leopardo, ele é um animal traiçoeiro, é um animal que trabalha através de armadilha. Assim é tipificando a tipologia, tipificando o que? As ideologias, as filosofias. Então, irmão, eu trago com muito carinho aqui este assunto que não é pregado na igreja, que não é abordado na igreja, porque o que está, a geopolítica mundial, o que está sendo armado, o que está sendo construído, é tudo para destruir os valores cristãos, os valores construídos dentro de um lar, dentro de uma família, dentro de um casamento, e muitos estão dormindo, estão acomodados, não entendem o que está vindo, coisas terríveis, está sendo armado contra a igreja, contra o povo de Deus da terra. Como disse Paulo lá em Efésios, desperta-te tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, estou trazendo aqui esse aspecto. É um aspecto negro de uma grande perseguição, de turbulência, de caos, e muitos estão naquele aspecto só de congregar, coisa boa, congregar, mas estão esperando uma melhora, estão esperando uma mudança de vida. E o cenário mundial, o que o cenário mundial
nos apresenta, o que as Escrituras nos apresenta, é que a coisa vai ficar cada vez mais negra. Como disse o Senhor, né? Nós estamos no princípio de dores. O Senhor Jesus enfatizou no princípio de dores como uma grávida. Uma grávida, ela gera o filho, e depois, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, as dores, as contrações vai só aumentando processualmente, progressivamente, até chegar a hora do parto. Então, o que nós estamos vendo é isso. As coisas vão ficar cada dia mais terrível. E o aspecto que temos que ter, a nossa firmeza que temos que estar em oração, debaixo de jejum e de oração, sabe? Para vencermos os dias terríveis que está aí na frente. Então, estamos perto de muito sofrimento, de muita dor que está vindo por aí para aqueles que servem a Deus. Fique com Deus, a paz de Deus, vosso santo na vossa face.